Vou entrar agora. Olá, boa tarde. Bem-vindos à segunda sessão de hoje sobre o curso de Técnico de Obra. O meu nome é Rita Val e hoje vamos ter aqui também os nossos colegas, a Carla Magalhães, que é técnica superior aqui no SICOP, no Departamento Técnico, e o Hugo Sousa, que para além de ser coordenador da formação, é também engenheiro civil e, portanto, estará aqui também para nos ajudar a responder a algumas questões. Portanto, nós temos vindo durante esta semana a falar da oferta formativa do SICOP, que temos essencialmente para jovens que terminam o 9º ano e que querem obter uma qualificação do 12º e o 12º ano. E temos também falado essencialmente das principais profissões, ou aquelas que serão um bocadinho o pilar do setor da construção civil, que é o setor que o SICOP representa. E nós estamos a fazer isto para tentar ajudar os jovens nesta fase de decisão do seu futuro escolar e profissional. Portanto, vão entrar agora numa fase em que terão que escolher se se vão manter no ensino regular ou se querem antes enveredar por uma via profissional e obterem uma qualificação. Portanto, estamos a tentar com esta semana que possam sair mais esclarecidos e, portanto, poderem decidir com conhecimento de causa sobre cada uma destas profissões que estamos a falar. Vamos passar então à apresentação do nosso vídeo de hoje. No final, voltamos aqui para responder algumas questões. Obrigada e até já. O SICOP é o Centro de Formação Profissional da Construção. Vem conhecer um pouco melhor o nosso centro localizado na Maia e as nossas instalações inseridas numa ampla zona verde. Os espaços interiores incluem salas e laboratórios de formação, oficinas para a formação prática e um laboratório de ensaios da construção. Na área social dispomos de refeitório, sala de convívio, espaço polidesportivo, auditório, biblioteca com acesso livre à internet e ainda um espaço residencial. O SICOP qualifica jovens e adultos em diversas profissões da construção, um setor com grande procura de profissionais qualificados e excelentes perspectivas de empregabilidade. Aproveita para saberes um pouco mais sobre nós. Dá o passo, esperamos por ti. Olá, o meu nome é Rui Valente, sou o diretor do SICOP. Há 40 anos que formamos profissionais para o setor da construção civil e obras públicas. Se és jovem, com a idade entre os 15 e os 25 anos, e procuras uma alternativa de ensino com excelentes perspectivas de futuro, a formação profissional é a escolha certa. Vem ter connosco e aposta numa qualificação com alta empregabilidade. Os nossos cursos garantem o acesso direto ao mercado de trabalho e dão-te a oportunidade de obteres uma qualificação profissional de excelência e uma certificação escolar e profissional com reconhecimento no Sistema Nacional de Qualificações e no Sistema Europeu de Créditos para o Ensino e Formação Profissionais. Espero que gostes do que temos para mostrar. Os cursos do SICOP são o primeiro passo para um futuro com bases sólidas. O técnico de obra trabalha em obras de construção civil, mas a sua função não se resume a uma única atividade. Pelo contrário, desdobra-se em muitas atividades distintas, o que torna todos os seus dias muito dinâmicos. O técnico de obra tem um papel fundamental nas obras de construção e o trabalho em equipa faz parte do seu dia-a-dia. Não só é responsável pelas equipas de trabalho na obra, como interage com todos os profissionais de todas as especialidades, procurando garantir que tudo corre bem nas diferentes fases do projeto. O técnico de obra controla todo o processo construtivo para que a obra não se atrase, recebe materiais e encaminha-os para a utilização devida ou para o armazém e coordena as equipas de trabalho. Em todos os momentos, garante a aplicação das regras de segurança. O técnico de obra analisa os projetos das várias especialidades para garantir que não existem incompatibilidades entre eles. No planeamento da obra, tendo em mente a sua boa execução,
Este profissional controla a qualidade, os prazos e os custos das diferentes fases e adota as medidas necessárias para garantir a segurança de todos os trabalhadores. No gabinete, o técnico de obra recorre à tecnologia para otimizar a gestão dos trabalhos. Ferramentas de desenho como o AutoCAD e de planeamento como o Microsoft Project ou ferramentas de Building Information Modeling são grandes aliadas deste profissional e os dispositivos portáteis e as tecnologias sem fios fazem parte do seu dia-a-dia. Olá, chamo-me Sousa e sou coordenador de cursos de aprendizagem. Se não sabem o que é um coordenador, digamos que é mais ou menos o equivalente ao vosso diretor de turma. O curso técnico de obra é uma formação de dupla certificação, ou seja, quem a concluir obtém a equivalência escolar ao 12º ano de escolaridade e, ao mesmo tempo, uma qualificação profissional de nível 4 nesta área. Tu, de certeza, passas por muitos edifícios em construção, muitas obras de engenharia, como estradas, pontes, viadutos e etc. Isso deve-se ao facto do setor da construção estar atualmente em grande crescimento. No entanto, os empresários deste setor deparam-se com um grande problema, a falta de mão de obra qualificada. De uma forma errada, e falo dos meus anos de experiência como coordenador e como engenheiro civil, este setor pode ser pouco atrativo em comparação com outros e o velho estigma de se não estudares vais para a trolha ainda está muito presente. De certo, olhas para este setor como um último recurso, não o faças. Pelo contrário, é um setor com excelentes perspectivas de empregabilidade e um grande futuro, no qual pode ser uma carreira profissional muito aliciante. Hoje em dia as empresas dão aos seus trabalhadores melhores condições de trabalho, melhores salários, mais tecnologia e mais segurança, de forma a atrair os jovens para este setor e a garantir nos seus quadros mão de obra qualificada e operários competentes. Este curso no Cicopno tem uma forte componente prática, com a utilização de muita tecnologia para apoiar o trabalho do técnico de obra. As unidades de formação focam áreas muito diversas, o que enriquece muito o curso. E as turmas desenvolvem projetos transdisciplinares que lhe dão uma perspectiva mais global do trabalho nesta área e fortalecem aspectos como o trabalho colaborativo e o trabalho em equipa. No final dos períodos formativos, a formação prática em contexto de trabalho, os chamados estágios, coloca os formandos e as formandas em empresas de construção civil, onde têm a oportunidade de pôr em prática as aprendizagens obtidas durante a formação. No Cicopno desenvolvemos nas nossas formandas e nos nossos formandos as competências procuradas pelos empresários do setor da construção, usando metodologias que lhes garantam as competências para o século XXI. Depois desta introdução, a pergunta que se impõe é, mas afinal o que é um técnico de obra, também chamado condutor de obra? É um profissional muito dinâmico, com grande responsabilidade a nível de planeamento e preparação de uma obra, alguém com muitas aptidões. Mas para saberes mais, passo a palavra à minha colega Alexandra Estevam. Olá, o meu nome é Alexandra Estevam, sou engenheira civil e também sou coordenadora de formação no Cicopno. O técnico de obra pode ser considerado o braço direito do engenheiro numa obra. Ele fiscaliza e faz a gestão do tempo, dos custos e da qualidade de todos os trabalhos. É um profissional versátil que tanto trabalha no acompanhamento da obra como no escritório, acompanhando todas as etapas da obra em diferentes frentes. No escritório ele especifica materiais, analisa o projeto e define o cronograma ou plano de trabalho das várias especialidades. Na obra, coordena toda a equipa para que não haja atrasos na construção, avalia a qualidade dos materiais, coordena a execução dos trabalhos e é responsável pela implementação de normas técnicas, ambientais e de segurança e higiene no trabalho. Não há nada numa obra que não exija a atuação de um técnico de obra, por isso, ele ou ela deve ter grande dinamismo e gostar de desafios, ser capaz de trabalhar em equipa e estar preparado para assumir grandes responsabilidades. Para o técnico de obra ser capaz de fiscalizar uma obra, ele precisa de compreender todas as etapas de um projeto e, para isso, é fundamental adquirir competências técnicas na área da construção. Os cursos do Cicopno preparam os futuros técnicos para poderem conduzir os trabalhos de supervisão que irão desempenhar no mundo do trabalho. O técnico de obra pode trabalhar em empresa de construção e pré-fabricação, mas também na indústria de materiais de construção ou ainda em gabinetes de projeto de arquitetura e engenharia. O técnico de obra surgiu como uma necessidade de dar resposta a um setor de construção cada vez mais exigente, que sofreu uma evolução tecnológica muito grande. A grande procura por técnicos de obra e a falta de técnicos qualificados fizeram o mercado valorizar esses profissionais. Tendo em conta o grande crescimento do setor da construção e a forte procura por técnicos de obra, esta é uma área com excelentes perspectivas de empregabilidade. Olá, sou o Miguel Santos, gerente da Cacau Civil Engineering. A Cacau é uma empresa que faz reabilitação e reforço estrutural das construções, dedica-se a esse tipo de atividade dentro do setor da construção. A construção hoje enfrenta diversos desafios,
seja pela situação pandémica que fez com que muitas pessoas tivessem que parar as suas atividades, o que não aconteceu muito com o setor da construção, que conseguiu, digamos, fugir um pouco a toda essa quebra de atividade, mas que sente-se neste momento de um enorme aumento de preços, designadamente nas matérias-primas, e também de uma grande escassez de mão de obra. Esta escassez de mão de obra existe a vários níveis, quer nos quadros superiores, quer nos quadros intermédios, quer nos quadros, digamos, dos operários, de quem faz as tarefas na obra, na frente dos trabalhos, e portanto, existe hoje um desafio muito grande da nossa atividade. Atualmente, um dos maiores desafios que a construção enfrenta prende-se com a enorme procura interna e externa que existe, com a falta de mobilidade dos trabalhadores, quer por trabalhadores imigrantes, quer mesmo dentro dos próprios países da União Europeia e nos outros países que há restrições à circulação por causa da situação pandémica, e tudo isso contribui, digamos, para uma grande escassez de mão de obra. A mitigação da escassez de mão de obra, neste momento, não é fácil de fazer, porque efetivamente nós não temos em Portugal mão de obra qualificada, há um grande déficit na qualificação dessa mão de obra. Estima-se neste momento existam pelo menos em falta 50 mil a 60 mil trabalhadores na área da construção e muitos desses não têm competências necessárias. Essas competências temos tentado na Cacau mitigar através de uma formação contínua, através, digamos, da captação de talento e retenção desse talento, como é óbvio, e a retenção faz pela tal formação contínua, que pode ser feita quer internamente, com formação no local de trabalho, o que se chama on-site ou on-job, quer através da formação junto das entidades competentes para o efeito. Temos centros de formação profissional como o SICOP, temos também todo o sistema técnico-científico superior, onde nós temos colocado alguns ex-formandos do SICOP que também têm tido formações junto a essas entidades que são do ensino superior. Portanto, há uma partilha de conhecimento. Atuando a Cacau no setor específico da reabilitação e do reforço estrutural, tem necessidade de competências muito específicas, designadamente ao nível da condução de obra, por exemplo, de carpintaria, de medições e orçamentos. Portanto, nós, quando fazemos uma intervenção, para conseguirmos entregar um produto ou um serviço adequado e com qualidade, temos de ter um conhecimento perfeito sobre o que estamos a fazer. E há várias técnicas que se empregam nessas atividades, seja por vezes o controlo das medições em obra, do que é que foi realmente executado, comparar com o que estava inicialmente previsto em fase de projeto, ou complementar até, por vezes, esses elementos de projeto. Depois temos uma atitude muito comum na nossa postura quando atuamos com qualquer tipo de intervenção, com qualquer cliente nosso, que é uma atitude muito proativa. Essa proatividade só se consegue quando nós dominamos as técnicas. Portanto, quando temos na frente do trabalho técnicos que têm a capacidade de sugerir melhorias às soluções que estão previstas. Portanto, são estes os desafios que nós temos e que conseguimos assegurar que quem tem estas competências, quem tem estas capacidades, consegue estar no mercado de trabalho com uma carreira, desenvolver um percurso profissional que lhe permite fazer uma perspectiva da sua vida a médio e longo prazo devidamente estruturada. Dentro da formação que é necessária ministrar aos nossos colaboradores e a todos os participantes nestas atividades, existem diversas entidades ao meios com que nós podemos recorrer. Já referi muitas vezes a própria formação interna, seja pelo cruzamento e partilha de conhecimentos entre as várias especialidades, é muito importante. Por vezes, o carpinteiro precisa de saber como é que vai ser feito o acabamento de um determinado elemento de madeira e, portanto, é preciso perceber quais é que são as tarefas que não vão ser executadas por ele, mas por um outro colega. Portanto, essa informação é importante, mas essa formação deve ser complementada com entidades externas e, em particular, nestas atividades das tarefas que são executadas em obra, os centros de formação profissional desempenham um papel muito importante, designadamente o SICOP
aqui na região norte tem feito esse trabalho de uma forma excepcional nos últimos anos, nos últimos 40 anos, permitindo que as pessoas que estão nessa área, os operários que estão nessa área, possam adquirir competências, desenvolver as suas capacidades e permitir ter uma carreira de futuro. Olá, o meu nome é André Seixas, fui formando do SICOP entre 2001 a 2003, tirei o curso de preparação de obra, trabalho no setor da construção desde que acabei o curso. O trabalho que eu desenvolvo é importante na medida em que os conhecimentos adquiridos no SICOP são uma mais-valia para a atividade que eu desenvolvo. A componente prática que a gente desenvolveu no SICOP foi importante na medida em que era bastante diversificada, abrangia bastantes áreas da construção, desde a eletricidade, às carpintarias, ao desenho, à topografia, e isso é uma mais-valia depois na área profissional, no trabalho que nós desenvolvemos, porque conseguimos ter uma ideia de tudo um pouco, daquilo que é necessário para a construção e a execução de obra. A minha formação no SICOP foi uma boa aposta na minha profissionalização e creio que é uma boa aposta para o futuro. Olá, eu sou a Margarida Vascos e sou responsável pelo Centro Qualifica do SICOP. O Centro Qualifica é especializado em educação e formação e procuramos a melhor solução para aqueles que nos procuram, jovens e adultos, que pretendem obter uma qualificação escolar e ou profissional. Hoje decidi falar para ti que és jovem e queres obter o 12º ano. Sabias que o SICOP tem cursos que te permitem obter o 12º ano e uma profissão? Se queres concluir o 12º ano e ter uma profissão, é o momento de fazeres uma escolha com bases sólidas para construires o teu futuro. O SICOP, para este ano letivo, tem previsto iniciar cursos de aprendizagem na área da construção civil e engenharia, que conferem o 12º ano e uma qualificação profissional de nível 4. São eles o curso Técnico de Medições e Orçamentos, Técnico de Topografia, Técnico de Obra e Técnico de Ensaios da Construção Civil. Para além destes cursos, o SICOP também tem o curso de Técnico de Informática de Sistemas, o Técnico de Instalações Elétricas e o Técnico Administrativo. Os cursos de aprendizagem têm a duração de cerca de 2 anos e meio. Logo no primeiro período letivo, para além da formação em sala, terás formação prática que decorrerá em laboratório e ou em oficina, assim como formação em contexto de trabalho em empresa. Trabalhamos contigo para que escolhas o curso que faz mais sentido e te motiva, para que o teu projeto de obter o 12º ano e uma qualificação profissional seja um sucesso. Olá mais uma vez, espero que tenham ficado um bocadinho mais elucidados do que realmente faz ou pode fazer em termos profissionais um técnico de obra. Para melhorarmos um bocadinho este conhecimento, vamos tentar responder aqui algumas questões que foram colocadas durante esta apresentação.
Vamos então passar aqui à primeira questão, que eu vou colocá-la à Carla, que é como posso inscrever-me neste curso. Olá, boa tarde. É muito simples fazer a inscrição. Existem aqui duas opções. A primeira opção é ir diretamente ao site do Sicopn, que é o sicopn.pt, escolher a opção Jovens e depois escolher o curso de aprendizagem ou curso de Educação e Formação. Sendo, neste caso, um curso de aprendizagem, escolhemos o curso que se pretende inscrever e será depois contactado por um técnico do Centro Qualifica para se apresentar ou para uma sessão no Sicopn. Na eventualidade de serem menores, os jovens serem menores, devem sempre vir acompanhados pelos encarregados de educação. A segunda hipótese é entrar em contato connosco, mais uma vez através com os técnicos do Centro Qualifica, agendar uma sessão e que na hora que seja mais conveniente para cada uma das partes, e nessa altura terá de ser acompanhado por encarregado de educação na eventualidade do jovem ser menor de idade. Carla, mais uma questão para ti, por favor. Há apoios financeiros para os formandos? Sim, estão previstos os apoios financeiros. Para além da formação ser gratuita, está previsto o subsídio de alimentação, que é fornecido através da nossa cantina. Está previsto uma bolsa de formação, ou seja, os candidatos podem concorrer a uma bolsa de formação, ou um subsídio de transporte através de despesas de reembolso e, na eventualidade de morarem a mais de 50 km, têm a possibilidade de pedir um subsídio de alojamento ou, a título excepcional, pedir alojamento aqui no Sicopn, através das do nosso alojamento interno. Hugo, vou fazer esta questão a ti, que é como é que é feita a avaliação na aprendizagem? Olá, boa tarde a todos. A avaliação na aprendizagem é uma avaliação contínua, ou seja, o curso está dividido em 3 anos letivos, isso equivale mais ou menos a cerca de 2 anos e meio civis, e, e os cursos são divididos em várias componentes. Portanto, tem as componentes socioculturais, a componente científica, a componente tecnológica e a formação prática em contexto de trabalho. Portanto, cada uma dessas componentes são divididas em unidades de formação de curta duração, as chamadas UFCDs. E essas unidades, portanto, têm uma classificação de 0 a 20 valores, ou seja, portanto, o formando para ter avaliação positiva, a uma UFCD tem que ter 10 ou mais valores. Talvez também para ti, Hugo, esta próxima questão. Um curso de aprendizagem de técnico de obra tem equivalência num curso superior em que área? Não, portanto, o curso técnico de obra não tem equivalência a nível de ensino superior. Contudo, portanto, as temáticas que são abordadas no curso, nomeadamente mais na parte tecnológica, digamos assim, portanto, é uma mais-valia em termos de conceitos, em termos de termos técnicos, mesmo em termos de conhecimento de direção da obra, em termos de conhecimento de projeto, para um dia mais tarde, portanto, um formando que queira, vamos imaginar, ir para a faculdade, frequentar o curso de Engenharia Civil, vai ter muita mais facilidade do que se não tivesse esses conhecimentos. Mas não dão equivalência. Aqui uma questão, qual é a duração do curso técnico de obra? Já quase que respondemos, porque todas estas formações têm a duração de 2 anos e meio. Creio que ficará respondido desta forma. Hugo, para ti, qual é que é a importância de um técnico de obra numa empresa ou numa obra? Ora bem, por exemplo, numa empresa, vamos imaginar que a empresa, é assim, porque as empresas normalmente estão divididas em classes de alvará. Por exemplo, um formando que termina uma formação aqui no Sicopn, uma formação com aproveitamento, pode assumir a direção técnica de uma empresa, portanto, pode assumir, assinar o alvará dessa empresa, através da lei de alvarás, até classe 2, ou seja, portanto, ele pode assumir a direção da obra, a responsabilidade até cerca de 332 mil euros. Isso para uma empresa. Em relação a uma obra, portanto, eu acho que antes disso, da importância é a responsabilidade que ele terá, portanto, numa obra. Porquê? Porque
Um formando, antes de vir para cá, tem que ter uma coisa em atenção, que é o desafio que vai ter permanente, portanto, numa obra. Ele tem que ter muitas competências, nós aqui tentamos transmitir essas competências, porquê? Porque quem nos recruta, portanto, quem recruta os nossos formandos no SICOP, uma das competências que pedem é, portanto, a organização e o planeamento dos formandos. Portanto, e depois ele precisa de transpor isso para a obra. Portanto, em termos de importância, tem muita importância, portanto, é um profissional com muita responsabilidade, portanto, numa obra. Obrigada, Hugo. Carla, o que é um centro qualifica? Os centros qualifica são centros especializados, foram criados através de do programa Qualifica, que é um programa do governo, e nestes centros qualifica têm técnicos que ajudam candidatos a orientar, ou seja, a informar e orientar para ofertas qualificantes. Para além de terem este trabalho de orientação, informação e orientação, também desenvolvem processos de reconhecimento e validação de competências escolar e profissional. O SICOP, neste momento, integra a rede dos centros qualifica. Carla, também vou colocar esta também para ti. A partir de que idade e até que idade se pode frequentar um curso de aprendizagem no SICOP? Assim, para poder frequentar um curso, neste caso será um curso de aprendizagem, tem de ter idade inferior a 25 anos e ter pelo menos o 9º ano. E o máximo, frequência do 12º ano. Mas a idade máxima será os 25 anos, inferior a 25 anos. Talvez, Carla, também possas ajudar aqui nesta questão. Que vantagens tem um curso profissional de aprendizagem? Creio que relativamente a outra modalidade de formação. As principais vantagens de um curso de aprendizagem é essencialmente obter a certificação escolar e obter a certificação profissional de uma determinada área. Existe a vantagem de preparar qualquer jovem que pretenda entrar no mercado de trabalho, ou seja, acaba por ser uma via para o jovem poder entrar no mercado de trabalho. E existe também outra vantagem, é para quem pretende fazer prosseguimento de estudos, o ensino profissional dá-lhe ferramentas necessárias para poder adaptar-se no ensino superior. Ou seja, o ensino profissional, falando nos cursos de aprendizagem, são para quem realmente pretende entrar no mercado de trabalho e seguir uma área técnica, é uma oferta ideal para os nossos jovens. Eu posso só complementar o que a minha colega disse? Uma das vantagens também claro que sim. Uma das vantagens também que existe nos cursos de aprendizagem é, portanto, a chamada alternância, portanto, que é o formando em cada período, no fim de cada período de formação, fazer um estágio numa empresa do setor. Portanto, isso dar uma espécie de uma antecâmara, digamos assim, para o mercado de trabalho e para eles também terem conhecimento do que é estar em obra, o que é estar em obra e o que é estar em escritório, porque um técnico de obra tem essa valia, tem essa mais-valia, portanto, pode desempenhar funções em escritório e pode desempenhar funções em obra, e eu acho que é também uma das digamos assim, da importância que tem um curso de aprendizagem, da frequência de um curso profissional na modalidade de aprendizagem. Sim, é verdade. E eu até gosto de dizer que os formandos que saem desta modalidade acabam por poder candidatar-se a um emprego já com alguma experiência profissional, porque no fundo são muitas horas de componente prática em contexto de trabalho e, portanto, dá-lhes aqui pelo menos uma experiência, por mínima que seja. Mas como há tantas empresas a pedir experiência, muitas vezes, quando são jovens e são candidatos ao primeiro emprego, isto complica-se. No entanto, creio que esta formação acaba por resolver aqui uma pequena parte neste aspecto. Hugo, vou-te colocar aqui a última questão, que diz sobre o técnico de obra também pode trabalhar e realizar estágio numa autarquia.
Sim. Antes disso, já tinham colocado, aliás, essa questão de manhã, que era a designação de técnico de obra / condutor de obra. Bem, isto é tudo uma questão de semântica. Portanto, um técnico de obra é um condutor de obra, ou seja, no final da formação, portanto, a designação que vem num certificado é técnico de obra / condutor de obra. Portanto, não existe uma diferença entre um técnico de obra e um condutor de obra. Relativamente então a esta questão, sim, portanto, os formandos podem efetivamente ir estagiar, portanto, para empresas privadas, não é? Ou então para, portanto, entidades públicas, neste caso, estão incluídas as autarquias, porque até nas autarquias existem também obras. Bom, e parece-me que as questões foram já todas respondidas. Resta-me agradecer aos colegas que estiveram aqui a ajudar-nos a esclarecer estas questões. Agradecer também a quem nos acompanhou nesta sessão. Saímos daqui todos mais conscientes do que é realmente um técnico de obra e o que ele pode vir a fazer numa obra. Mas mais importante que isso e um trabalho que temos estado a fazer ao longo desta semana, é desmistificar muito esta questão da formação profissional, que muitas vezes é vista como uma segunda escolha, mas que na realidade deve cada vez mais ser considerada como a escolha certa. E, portanto, jovens que estão com dúvidas ainda qual o seu percurso profissional, a formação profissional e a aprendizagem, neste caso, pode fazer realmente diferença depois, no final destes 2 anos e meio letivos, porque podem, com certeza, dar continuidade aos seus estudos. Se decidirem que não querem dar continuidade aos estudos, pelo menos no final desta formação, podem encontrar um emprego qualificado, portanto, entrarão na empresa já com, no fundo, uma profissão. Não é um jovem que acabou apenas o 12º ano, é um jovem que tem o 12º ano e é técnico de obra, neste caso. Portanto, vamos então dar por terminada a sessão de hoje. Amanhã teremos o final desta semana e vamos ter na mesma 2 sessões, uma às 10 e outra às 16h30, e vamos falar de profissões que são também cada vez mais importantes e precisamos urgentemente de técnicos jovens formados nestas áreas da pintura, da canalização, da eletricidade e da carpintaria. Portanto, amanhã estaremos cá para falar destas áreas e, portanto, creio que por hoje é tudo. Até amanhã e boa tarde e mais uma vez obrigada por nos acompanharem.